Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Amém. Queria que você se levantasse, se você puder, por gentileza. Vem cá, meu presbítero. O presbítero Alex hoje está trazendo a palavra de Deus. Queria que você ficasse atento. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo servo de Deus, amém? Senhor, Pai querido, te agradecemos por esse momento, Deus Santo. Já te adoramos, já te louvamos, e eu tenho certeza que chamamos a sua atenção, Pai querido, porque sentimos a sua presença neste lugar. Vemos como o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, Deus Santo. Muito obrigado por tudo. Mas sabemos que hoje, aqui neste lugar, nós separamos para adorar a Ti, porque o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores. E esse é um lugar separado para a adoração do Teu nome. Mas aqui também ouvimos a Sua voz, Deus Santo. E como eu disse anteriormente, o Senhor usa pessoas. O Senhor fala conosco na Tua palavra, o Senhor fala conosco em sonhos, o Senhor fala conosco em visões, em revelações. Mas também o Senhor usa os Teus profetas na terra. Então, Pai querido, agora eu entrego a vida do Teu filho em Tuas mãos, Senhor. Tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele buscou, tudo aquilo que o Senhor passou para ele, Deus Santo. Pai querido, que ele venha ser usado aqui como um instrumento para as nossas vidas, como um canal de bênção para nós. Que o Senhor fique à vontade, Deus Santo, ao usar o Teu filho neste lugar. Que nós possamos entender e compreender que a Tua palavra adentra os nossos corações e transforma as nossas vidas. Então usa o Teu filho neste lugar. Usa o Teu filho com poder e grande glória, Deus Santo, para que o Teu nome seja glorificado sempre e eternamente. Amém e amém. Amém? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estou muito alegre nesta noite de poder estar ministrando a palavra de Deus, porque é algo maravilhoso, irmãos, quando Deus Ele nos dá essa oportunidade de falar do amor dEle. Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias sem perca de tempo, até para os irmãos não ficarem bastante em pé. Livro do evangelista Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 em diante. Eu já preguei esta mensagem aqui, mas a palavra de Deus é como uma fonte de água inesgotável, né? Ele fala a todo momento, da maneira que Ele quer. Eu tinha dito até o pastor, falou: pastor, tranquilo, estou com 3 mensagens aqui. Outra. Então a gente tem que fazer o que Deus está mandando a gente fazer. Muitas das vezes a gente quer fazer o nosso querer, e não é o nosso querer que tem que prevalecer, e sim a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 em diante, que diz assim: Jesus acalma a tempestade. Oh, aleluia. E diz o texto: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe quem? Disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Aleluia. Ele está falando com os discípulos. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Quem estava dormindo? Jesus. E despertaram-no os discípulos, despertaram o Senhor, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E a Bíblia diz: ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Oh, aleluia. E Jesus ainda diz mais. E disse-lhe Jesus para os discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Oh, aleluia. E diz o texto no versículo 41:
e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pode tomar assento, amados, glorificando a Deus. Você não está obrigado de glorificar a Deus, de exaltar o nome dEle. Fique à vontade. Há uma disposição de Deus, oh aleluia, há liberdade. Amém? Glória a Deus. Um texto muito rico, onde eu já ministrei essa mensagem. Mas como eu falei antes, a palavra de Deus, né, é como se fosse uma fonte inesgotável de água, né? Não adianta, irmãos. Se eu pregar hoje isso e amanhã o pastor pregar, vai ser diferente. Porque sempre tem algo a mais que Deus quer falar comigo e com você. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse 2020, né? Nós sempre falamos aqui de 2020, que passou, né? Mas nós presenciamos algumas coisas ruins, né? Onde nós perdemos amigos, né? Nós perdemos familiares, conhecidos. Muitas pessoas também perderam o emprego, né? Perderam algo, né? Empresas faliram, empresas fecharam. E essa luta aí, né, da oposição contra, né, o governo. Então está essa luta até hoje. Mas eu creio, irmãos, que Deus Ele sempre fez e sempre irá fazer em nosso favor. Nunca vai deixar faltar. Ainda que você esteja desempregado. Pô, mas eu estou desempregado. Mas Deus nunca vai deixar faltar na minha vida e na sua vida, porque Ele é fiel, porque Ele zela pelos teus filhos. É isso que eu quero que você entenda, irmãos. Deus zela por mim e por você. Porque muitas vezes nós achamos, pô, acabou, vai vir o que agora? Só falta a vinda de Cristo. Eu queria que Ele viesse. Irmãos, eu sinceramente não quero mais nada desse mundo. Eu só queria que Jesus já pegasse a tua igreja e levasse a promessa que o Senhor Deus nos fez lá no Éden. Oh, aleluia, está próximo. Jesus já está de pé. As boldas já estão preparadas. Jesus, aleluia, a qualquer momento, Jesus está pegando, aleluia, sua noiva. Eu creio, irmãos, que não vai demorar. Oh, eu creio nesta palavra, eu creio nesta promessa do Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. E o texto muito lindo, na qual o desejo de Jesus, o desejo do Senhor Deus, é que as pessoas não se percam, mas que o Senhor Deus venha, aleluia, venha falar e a pessoa venha compreender e ele venha aceitar, ele venha entender o que Deus tem para ele ou tem para ela, assim como teve comigo e assim como teve com o pastor. O pastor sempre dá os testemunhos dele aqui, eu também dou os meus testemunhos, na qual Deus, da onde Deus nos tirou, irmãos. Eu era pequeno, eu cantava no conjunto das crianças e eu me desviei com 11 anos de idade. Por quê? Porque a Assembleia de Deus na época, nada contra a Assembleia de Deus, nada, gosto muito, mas não podia jogar futebol. Eu falei, não, eu gosto de jogar futebol, não. E aí, irmão, aí me desviei. E por causa de uma oração, irmãos, sempre tem alguém orando por você. Eu quero que você entenda, sempre tem alguém orando por você, nunca é em vão. Deus sempre, aleluia, vai atender a petição dos teus servos, aleluia. E minha mãe orou 18 anos, irmão, 18 anos para que eu voltasse para os caminhos do Senhor. Estou aqui, irmão, estou aqui. Não vou falar pela misericórdia de Deus, não, porque Deus me escolheu. Só que depende de mim, de você, para aceitar essa escolha. Aleluia, é necessário que você, Senhor, eu quero, porque Jesus vai falar para você, ó, você quer, Léo, você quer, ó, é responsabilidade, é diferente, o negócio muda, é responsabilidade, é isso que você tem que entender, e eu quero responsabilidade. Aleluia, Deus, aleluia, Ele me chamou, Ele chamou você, irmãos, Ele chamou você que está assistindo a gente pela essa live. Você precisa só compreender e entender, aleluia. Você só precisa dar apenas um sinal, falar, Senhor, eu quero te seguir, Senhor. Senhor, eu quero ganhar almas para ti, Senhor. Eu quero me recuperar e recuperar pessoas aí fora. Oh, aleluia, porque o tema é esse, não é? É recuperando para recuperar, recuperados para recuperar. Oh, aleluia, irmãos. Olha, só depende de você. Jesus já falou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o texto
muito lindo. Eu gosto muito desse texto, né? Não é os 7 milagres de Naamã não, né, pastor? Mas eu gosto muito desse texto. Jesus apazigua a tempestade, né? Aleluia. Glória a Deus. Tá tranquilo? Precisa não, que eu vou precisar. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus, ele chama os seus discípulos, né, para estar com ele no barco. Só que antes, irmãos, aleluia, se você for no mesmo capítulo, no capítulo 4, Jesus, aleluia, diz o texto, no capítulo 4, o evangelista Marcos, ele retrata que Jesus, aleluia, passa o dia inteiro pregando, passa o dia inteiro falando com a multidão, através de 4 parábolas. Tenta imaginar, irmãos, o dia inteiro. E quantos de nós, eu vou falar quantos, porque às vezes eu estou incluído nisso também. Às vezes passa um pouquinho o culto do horário e a gente reclama. Mas Jesus prega o dia todo. E Jesus, ele respira a alma. Jesus é algo tremendo, que ele respira salvação. Aleluia, a finalidade, a característica, o desejo dele é ganhar almas. Aleluia, é ganhar almas. E ele passa o dia inteiro, aleluia, pregando, ensinando o evangelho para a multidão através de 4 parábolas. Vou falar para os irmãos. A parábola do semeador é uma, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Então Jesus, ele fica o dia inteiro, diz o contexto bíblico, que ele fica o dia inteiro pregando a palavra. Aí eu estou falando aqui com o pessoal, às vezes passa um pouquinho do horário, a gente fica reclamando, ó, relógio, ó, relógio, pá. A gente tem que entender isso, irmão. Quando Deus está falando, a gente precisa ouvir, a gente precisa querer mais do Senhor, a gente precisa aprender mais do Senhor. Aleluia. E o texto, aleluia, você vai vendo que Jesus está pregando para aquela multidão que era em torno mais ou menos, não fala grande multidão, fala multidão, então em torno de 1.000 a 2.000 pessoas ouvindo o ensinamento de Jesus. Mas multidão é o que, irmãos? É adjetivo de quê? De pessoas que só quer ao seu bel prazer. Só quer ao seu bel prazer. Ele não quer saber de outra pessoa. Não quer saber. Ele quer saber, né, da sua saúde, se ele vai ter uma condição financeira, se ele vai ser bem sucedido no amor, nas finanças, etc. E a multidão é assim, ela busca isso. Agora os discípulos, não. Os discípulos são diferentes, irmãos. Discípulo é aquele que quer estar com o mestre. Aleluia, mas eu quero perguntar para você, Jesus já sabe, mas ele quer saber de vocês. Vocês podem falar para vocês mesmos, que tipo de discípulos vocês são? É isso que ele quer saber. Será que você é igual Pedro, Tiago e João? Ou se você é igual Judas? Ou se você é igual Pedro que negou Jesus? É isso que ele quer saber. Oh, aleluia. Ele tem procurado aqueles verdadeiros discípulos que estejam com ele ali, ó. Pedro, Tiago e João. Ainda que Pedro venha a negar Jesus por 3 vezes, não importa, mas ele se arrependeu. Jesus está chamando você hoje para ser discípulo íntimo dele. Você precisa, aleluia, buscar a face do Senhor excessivamente. Eu preciso ter uma intimidade. Poxa, eu estou fraco, eu vou sair da igreja. É porque você ainda não teve intimidade com Cristo. Você precisa ter intimidade com Cristo. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus passa um dia inteiro pregando por parábolas para a multidão, os discípulos acompanhando, aprendendo como é que Jesus pregava. Só que chega um momento, Jesus cansado, Jesus respira a alma, Jesus respira a salvação, pastor. Eu me admiro com Jesus. Jesus, ele é demais. Não tem, ele é infinito, não tem como, não tem igual, não existe, nem parecido, não tem. E mesmo ele cansado, tenta entender, irmãos, eu estava lendo, mesmo ele cansado, ele vai falar assim para os discípulos: passemos para o outro lado do lago, porque eu tenho outra obra naquele lugar. Oh, aleluia. Tenta entender, irmãos. Só que tem um porém, pastor, que eu estava estudando. Se você olhar no livro de Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, faz promessa: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, eu vou te levar para um lugar. Só que Deus não fala para onde ele vai. Aí Jesus está falando, entra no barco. Aí eu fico imaginando Pedro: o barco é meu, eu ia pegar o barco agora para fazer um negocinho.
Só que Jesus deu uma ordem de obediência, entra no barco. Os discípulos entram no barco com ele, até para não questionar, só que Jesus não fala onde vai. Repara bem, Jesus não fala para o discípulo para onde vai. Jesus não fala. Deus também não fala para Abraão para onde ele vai. Correto? Mas Jesus fala para Jonas para onde ele vai. Jesus fala para Jonas. E o que Jonas faz? Oh, aleluia. Irmãos, você tem que entender. Você precisa entender e compreender. Porque às vezes, se Deus falar para você, Deus só deu a ordem, vai para lá, pega o barco e vai. Você não precisa perguntar para você, Senhor, para onde? Não precisa perguntar porque Ele falou para você ir. Se Ele falou para você ir, Ele garante vitória, amados. Ele garante vitória. Ele é fiel para cumprir. Ou se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele falou para Abraão: sai da terra da tua parentela, da casa do teu pai, vou te abençoar. Aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. Serás grande nessa terra, sua família será como a areia do... Não é assim? Olha para o céu, vê o que existe. Assim será tua... Não é assim? Ele cumpre o que falou para Abraão. Aleluia. Só que com Jonas é diferente. Jonas, Deus fala: me desagradei por esse povo de Nínive, quero matar todo mundo, vai lá e dá a palavra lá de juízo, que vou matar todo mundo. O que Jonas faz? Jonas está sabendo, Jonas já conhecia, o profeta Jonas já conhecia que aquele povo era um povo ruim, um povo ruim de entendimento, não conhecia. E o que acontece? E aquele povo saqueava o povo de Israel. Saqueava, irmão. Então qual era o desejo de Jonas? Eu quero que Deus mate todo mundo, meu irmão. Ou seja, a falta do amor. Você precisa ter amor no coração, irmão. Você precisa ter o amor, aleluia. Você precisa ter aquele amor que está lá fora, que ele está lá, Bom, mas ele é bêbado. Não tem importância. Jesus também é para ele. Mas o cara está lá, é um mendigo. Oh, aleluia. Jesus também é para ele. Você precisa entender isso, irmãos. Aleluia. Jesus está falando comigo, irmão, a chicotada, a cortada não é só para vocês, não, é para mim também, irmãos. É para mim também. Corta primeiro aqui em cima para depois cortar embaixo. Jesus está falando comigo também. O que você tem feito? Ou você só tem pensado nas tuas coisas? Ou você só tem pensado em ganhar dinheiro? Ou você só tem pensado nisso? Ou você só tem pensado naquilo? Deus está falando comigo aqui profundamente. Deus está palestrando comigo também. Aleluia. Mas Deus também fala com o povo, que o povo precisa aprender com Ele, não comigo, não. Eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor Jesus tem, aleluia, para oferecer. E Ele usa pessoas. Ele usa menino, mulher, criança, ancião. Ele usa quem Ele quiser. Aleluia. Glória a Deus. E para finalizar Jonas, né? Jonas tem um pensamento, só que o dito do Senhor é diferente do pensamento do homem, irmãos. Aleluia. Deus não pensa como você. O pensamento de Deus é diferente. Oh, aleluia. Ele sempre quer o melhor. Ele sempre quer, eu já falei, ele respira a alma. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. Mas olha só que interessante, olha só. Mas ele tem prazer na morte do justo. Que coisa linda. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer na morte do justo. Aleluia. Aí Jonas toma um caminho contrário, porque ele sabia para onde ia. Aleluia. Aí Deus, faz aquele mar revolto, ele é jogado, a baleia engole, ele passa 3 dias no interior, é vomitado pela baleia, percorre 3 dias a Nínive e vai pregando, dizendo que, aleluia, aquela cidade estava sendo destruída por Deus. Aleluia. E o povo e o rei faz com que todos, irmãos, fiquem em jejum e comecem a orar ao Senhor Deus, não ao Deus dele, ao Senhor Deus. Aleluia. E Jonas fica tristinho porque Deus, fez diferente do que ele tinha falado ali. Só que, aleluia, agora Jesus não fala para os discípulos para onde vai. Eu fico imaginando, pastor, se Deus fala para o pastor assim, Jesus falando: Cleiton, pastor Cleiton, eu não vou com você lá no outro lado da rua, não vou. Mas vai você, diácono João, operador Léo pela fé, presbítero Alex, eu não vou com vocês, mas vocês vão até ali, vocês vão sozinhos, eu não vou, eu vou estar aqui.
Aí o pastor, tranquilo, beleza. Olha só, Jesus não está no carro. Ou seja, Jesus não está no barco. Aí você vai, pastor. Começa o tiroteio. Pá, tá. O que você faz, pastor? O que você faz? Você vai voltar. Você vai voltar, amado. Olha o que Jesus está falando para os apóstolos. Entra no barco. Atravessa do outro lado. Vamos lá. Jesus não falou para eles. Jesus não falou. Porque Jesus fala para eles assim, ó. Porque nós vamos a Gadara. E lá tem um homem possesso de demônio. Com uma legião e com mais de 6.000 demônios. Aleluia. Ó, ele estraçalha correntes. Ele é terrível. Mas eu estou indo lá. O que eu disse para fazer? Não, Senhor, agora não. Não vamos não. Vamos depois. Não vamos não. Acho que com Jesus não tem esse negócio. Jesus não tem que dar satisfação para mim e para você não, querido. Jesus não tem que dar não. Se Ele falou para você ir, você vai. Aleluia. Se Jesus mandar você ir, você vai. Porque Ele garante vitória. Aleluia. Glória a Deus. E diz o texto, né, que eles... presta atenção, irmãos. Muita atenção nisso aqui também, que eu estava na obediência. E diz o texto que os discípulos vão junto com Jesus. Jesus está no barco com ele. Não é isso? Jesus cansado, deixando a multidão, dispersa a multidão. E levaram consigo os apóstolos. Assim estavam no barco. Haviam também com eles alguns barquinhos que acompanharam o barco, né, com Jesus e os discípulos. E levantou-se um grande temporal. Aleluia. Glória a Deus. Jesus dormiu, tá? Depois levantou-se um grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia d'água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Ou seja, o temporal chegou e Jesus estava dormindo na polpa do barco. É aí que eu quero que vocês entendam, irmãos. Tempestade, aleluia, ela vem mesmo, ela vem sem falar. Ela vem, irmãos. A tempestade vem para o justo e para o injusto. Vem para Jesus, vem para servo, vem para ímpio. Vem, irmãos. Vem, não adianta. Vai vir, é necessário que venha. Porque não tem vitória sem luta. Não tem. Já viu vitória aí sem luta? Não tem vitória sem luta. Eu já vi o povo de Israel naquela luta danada lá, aguardando o povo egípcio já para... E Jesus entrou, e Deus entrou lá, com mão forte, onde que Israel não fez nada. E Deus engoliu o exército de Faraó todo naquele mar. É assim que o nosso Deus faz. E agora Jesus está dormindo na polpa. Eu fico imaginando, olha só. Eu tento compreender. Muitos pastores, já vi vários pastores pregando. Porque você tem que chamar a atenção de Jesus. Legal, isso aí é uma das... Eu também já preguei isso, sim. Só que, se os discípulos... Preste atenção, irmãos, que Deus está ensinando a gente. Se os discípulos só orassem a Deus: Senhor Deus, toma nas tuas mãos, repreenda este mar, este vento, este mar revolto, Senhor. Eu tenho a certeza absoluta que o barco com Jesus e seus discípulos ia passar em meia tribulação, em meia tempestade, e nada ia acontecer. Porque Jesus, Ele já liberou a palavra. Vai, vamos para o outro lado do lago. Ele já deu a palavra. E diz a Bíblia que os discípulos obedeceram. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão compreendendo, irmãos? Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Vocês falam, não estou entendendo nada. Estão entendendo? Então nós precisamos compreender que às vezes a gente não consegue. Jesus estava no barco, mas aí só que os discípulos se amedrontam com o quê? Com o temporal. Irmãos. Quanto de nós, irmãos, já temos passado por tribulações, por adversidade. Eu falei aqui no início, desemprego, marido se separando da esposa, esposa se separando de marido, filho não fala com pai, pai não fala com filho. Irmãos, isso aí
é tribulação, é tempestade, irmãos. Os filhos se voltando contra os pais. Tudo bem, os pais também têm se irado, né? Que a Bíblia diz para os pais: não irei contra os filhos, para os filhos não ficarem desanimados e tal. Mas tem filhos que querem bater nos pais, e assim tem acontecido nos últimos tempos. Só que o nosso Deus, Ele, aleluia, Ele garante vitória, irmãos. Você vai passar por essa tempestade, vai passar pelo outro lado da tempestade, vai passar por ela. A tempestade, aleluia, não é absoluta. Não, ela é passageira. Ela é passageira, ela é passageira. Jesus está garantindo vitória, está garantindo. Diácono João, vai. Não tenha medo, vai. Eu já garanti vitória. Não tenha medo. Não tenha medo perante aos homens. Vai que eu já te dei vitória, a vitória já é tua. É isso que você precisa entender, irmãos. A vitória gera os discípulos. Jesus colocou na mão deles a responsabilidade. Jesus não estava no barco. Eu quero que vocês compreendam comigo. Jesus estava no barco. E aí? Jesus não estava fora do barco. Se Jesus estivesse fora do barco, aí teria problema. E aí, pastor, é complicado esse negócio, hein? Aí não dá para passar. Posso afundar. Então, só que Jesus, ele é lindo, irmãos. O desejo dele é ganhar almas, é ganhar pessoas, é recuperar pessoas, é recuperar aquilo que está perdido, aquilo que ninguém dá nada, aquilo tipo assim, o cara é o lixo da humanidade, é o lixo. Não. Jesus tinha um propósito. Jesus tem propósito na minha vida. Jesus tem propósito na tua vida. Você precisa compreender, porque Jesus já deu propósito. Você precisa pegar este propósito, porque Ele quer te usar de maneira poderosa. Ele quer te usar de maneira poderosa na palavra dEle, ganhar almas para Ele. Ele quer te usar, irmãos. Sabe por que Ele quer te usar? Porque você é apenas um instrumento nas mãos dEle. Aleluia. E diz o texto que Jesus estava dormindo e os discípulos se desesperam. Teme pela sua própria vida. Eu quero que vocês entendam. A maioria ali, pastor, era pescador, não era isso? Qual o pescador que não sabe nadar? Irmão, já andou de barca? Alguém já andou de barcas aqui? Já andou, pastor? Você vê um negocinho, você já fica meio... Opa! Imagine naquele lago lá, aquele mar revolto. Aleluia. Aí Jesus, a Bíblia diz que os discípulos despertam Jesus. Imagina Jesus cansado. Irmão, Jesus precisava descansar para ter aquela... Porque Jesus, irmãos, é Deus. Amém? É Deus. Mas a Bíblia diz que Ele se esvaziou de toda a sua glória para estar no nosso lugar, como homem. Aleluia. Ele se fez homem, Ele sentia sede, Ele sentia sono, Ele sentia fome. As nossas necessidades, Ele sentia também, irmãos. Ele sentia também. Aleluia. Glória a Deus. Só que agora os discípulos acordam, despertam o mestre. Aleluia. Eu fico vendo, tentando, né? Eu fico imaginando Jesus, né? Jesus vendo aquela água entrando, a Bíblia diz que Ele repreende, aleluia, o vento, não é isso? Ele repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. E diz a Bíblia que o vento se aquietou e houve grande bonança. Glória a Deus. E disse-lhe Jesus para os discípulos, é aí que eu quero que você entenda, que é muito importante, tanto para a minha vida, porque a gente passa às vezes desapercebido, a gente não consegue entender, a gente só fala o trivial, a gente não consegue entender. E depois Jesus vai falando, pô meu amigo, você já falou várias vezes, só que você não entendeu ainda. E eu sempre ficava meio na dúvida, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Jesus chama você. Se Jesus chama você, aleluia, assim como chamou Abraão, assim como chamou Jonas, assim como chamou os discípulos, eu estou falando Deus e Jesus. Você tem a fé, não é isso? Você tem a fé e acredita no Senhor Deus. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? De quem? Do homem? De Deus.
Então, eu aceitei Jesus, aceitei, Senhor, você me escolheu e eu quero essa responsabilidade. Eu quero. Aleluia. Glória a Deus. E você crer. Aí que é a fé, irmãos. Não é isso? A fé vem pelo ouvir a palavra. Quem é a palavra? Quem é a palavra? Quem é a palavra que salva? Quem é a palavra que cura? Quem é a palavra que liberta? Oh, aleluia, é a palavra, é Jesus. Então eu creio na palavra. E quando eu creio na palavra, lembra de Abraão? Abraão creu em Deus, que fez um chamado a ele. Aí o que ele faz? Ele obedece a palavra. Não é primeiro ele obedece, depois que ele tem fé. Não compreenderam? Não compreenderam ainda. Pô, vocês obedecem, mas não têm fé? Eu quero que você entenda. Irmãos, os discípulos aqui estavam pautados na obediência. Não quer dizer, se você for obediente até o final da tua vida, que você vai ter só bonança, não, querido. Você vai ter você vai ter tribulação, você vai ter aflição. Jesus mesmo falou: neste mundo tereis aflições. Eu tive aflição. Jesus falando, você não terá. Jesus está falando, os discípulos estavam pautados só na obediência. Eles estavam bem? Estavam. Mas eles teriam que estar pautados na fé. Porque quando eles crêem, oh aleluia. Lembra da pequena fé que o pastor Jardel falou hoje? Só a pequena fé. É nas pequenas coisas. Pequena fé. Oh aleluia, você ganha muita coisa. Lembra lá do pouquinho de azeite? Ou onde pega lá vários vasos emprestados. E quantos vasos de azeite tiveram? Até acabar os vasos. É no pequeno que Jesus trabalha. Jesus não trabalha aleluia. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Você precisa compreender. Jesus trabalha assim, no pequeno. Os 5 pães e 2 peixinhos, irmão. Jesus alimentou o quê, irmão? Uma multidão de mais de 5 mil pessoas. Você precisa compreender o que Jesus é capaz de fazer comigo, com você. Pô, mas aquele cara não tem mais jeito. Ele tem, irmão. Ele não tem para você, aleluia, você não consegue enxergar. Você não tem essa visão. Você não tem essa visão espiritual como Deus tem. Aleluia, Samuel olhou assim, pô, esse vai ser o rei. Ó, esse vai ser o rei. Aí Deus, olha, Samuel, não olha para a aparência. Você está olhando para a aparência. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. É isso que você tem que entender, irmão. Você precisa entender isso. Aleluia, você precisa compreender isso, irmãos. Nós precisamos ter fé, irmãos. Independente. Ainda que você, caramba, eu não obedeci, volta a obedecer. Mas você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Sabe por causa de quê? Se você for só na obediência e você não tem fé, aquilo que Deus prometeu para você, você não vai confiar, não vai acreditar nunca. Não, que não vai acontecer, não. Jesus não vai vir, não. Ih, estou ouvindo que Jesus vai vir já há um tempão. Há 30, 40 anos atrás, disseram que Jesus ia vir. Jesus está às portas. Aleluia, as bodas já estão preparadas. Jesus está buscando a tua igreja. Israel, se prepare para te encontrar com o teu Deus. O momento está chegando, irmãos. O momento está chegando, o momento é esse. Aleluia. Glória a Deus, receba, irmãos. Receba essa palavra. Você que está na live aí, Jesus está chamando você. Depois você não vai dizer: Jesus não falou comigo. Jesus falou. Jesus usou teus profetas aqui com cada oportunidade. Hoje, ontem, anteontem. Aleluia. E muito interessante que Jesus está cansado, não está cansado? Jesus poderia ir amanhã para fazer a obra. Não, irmãos. É hoje. Aleluia. Para você aceitar um compromisso com Jesus é hoje, não pode ser amanhã, tem que ser hoje. Jesus está chamando você para fazer uma aliança com Ele hoje. Eu não sei porque você se desfiou, eu não sei porque o que você se entristeceu com o pastor, com a pastora, com o irmão aqui, com o irmão ali. Aí eu lhe pergunto e Jesus te pergunta. Jesus está te perguntando: o que eu tenho a ver com isso? Você precisa, aleluia, você precisa compreender assim, eu não tenho nada a ver com isso. Chama o irmão, chama o pastor, conversa com o pastor, conversa com a pastora, conversa com o irmão. Agora eu não tenho nada a ver com isso. E volta para Cristo, aleluia, porque Ele já está de pé e as bodas já estão preparadas, amém? Glória a Deus, aleluia. E para finalizar, pastor, aqui, aleluia, recuperando para recuperar, recuperados para recuperar.
Irmão, mas presbítero, está dizendo que Jesus está recuperado para recuperar? Não. Jesus é mestre. Jesus é professor. Justo. A Bíblia diz que é justo. Nenhum pecado. Ele só ensina. Ele só ensina. Ele quer mostrar para os discípulos como que faz. Eu comecei a compreender a cabeça de Jesus, porque Jesus é simples. Jesus é simples, não tem negócio de teologia e pá. Não. Jesus é muito simples. Os fariseus abordaram Jesus numa certa vez e falaram assim: pô, não sei se foi os fariseus, acho que foi os fariseus. Os discípulos foram pregar aí e tal, e foi expulsar o demônio, e os demônios não foram expulsos. Não é isso? Mais ou menos isso, os fariseus, mais ou menos isso. Aí Jesus fala assim, ó, esses demônios só são expulsos através de quê? Jejum, oração, não é isso? Para as caixas de demônio sair fora, não é isso? Mas os fariseus também perguntam, vem cá, mas os discípulos não jejuam, não? Então, por que o discípulo vai jejuar? Se eles estão com o noivo? Não, quando o noivo for retirado, aí sim, eles vão. Então Jesus já estava ensinando a eles, por quê? Porque a morte dele e a ressurreição já estava próxima. Aleluia. Então Jesus, ele começa a ensinar os discípulos como é que teria que fazer. Então Jesus ensina a ele. Aleluia. O barco chega, Jesus e seus discípulos vão em terra e chega um endemoniado de Gadara, o homem de Gadara possuído de demônios, quebrava as correntes, e ele chega e adora ao Senhor Jesus. Filho do Deus Altíssimo, por que chegaste antes para me atormentar? Não é isso? Aí Jesus vai e fala, qual é o teu nome? Primeiro fala, qual é o teu nome e tal. Aí ele vai, nós somos, muitos, milhões para intimidar Jesus. Mas ninguém intimida Jesus, porque Ele é detentor de todo poder, de toda a glória, de todo louvor, irmãos. Nada. E Jesus, aleluia, começa a ensinar os teus discípulos, começa a me ensinar, começa a te ensinar o que nós devemos fazer para expulsar demônios. Porque, aleluia, para você chegar aí, dar um folhetinho, falar para um familiar teu, Jesus salva, Jesus cura, é fácil. Agora, para uma pessoa que está endemoniada, você precisa se consagrar. Você precisa jejuar, orar e ler a palavra fiel. Glória a Deus. Você precisa desses 3 para se alimentar. Você precisa se vitaminar com esses 3, aleluia, com essas 3 receitas que o Senhor Deus tem nos dado nesta noite. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. E diz a Bíblia, aleluia, para terminar, aleluia, Jesus conta com pessoas. Jesus contava com pessoas junto dele em Jerusalém para pregar. Só que ele contava com pessoas em Decápolis, porque Gadara fica em Decápolis, significa 10 cidades, muita gente ali. Aleluia. E Jesus expulsa todos aqueles demônios que vai com uma manada de porcos. Não é isso, pastor? Né? Os porcos vão para o despelo. Rapaz, porco fica onde, meu irmão? Porco fica onde, pastor? Na lama. Nem os porcos queriam ficar com o diabo no corpo. Tenta entender isso. Nem os porcos que vivem na lama queriam ficar com o diabo no corpo. E diz o texto que eles caem do espinhadeiro e morrem todos afogados. E aquele homem é liberto. E aquele homem fala para Jesus: mestre, deixa contigo. Jesus: não, é necessário que você vá para a sua casa e pregue, dê o testemunho que eu fiz na tua vida, o que Deus fez na tua vida, aleluia, para que você, aleluia, através de você, que você venha a ser um canal de bênção aqui em Decápolis. E assim foi feito, irmãos. Oh, aleluia. Deus quer usar pessoas.
Deus conta, aleluia, comigo e com você. Deus chama homens corajosos, Deus chama mulheres corajosos, Deus chama jovens corajosos, crianças corajosas também, que na minha época, crianças falavam línguas estranhas, crianças pregavam a palavra, aleluia. Deus conta comigo e com você, aleluia. Eu quero que você fique com essa palavra, aleluia, glória a Deus. Irmãos, se coloquem de pé, louvado seja o nome do Senhor. E não esqueça, irmãos, não esqueça, Jesus já está de pé, as boldas já estão preparadas, Jesus já está de pé, aleluia. Eu não sei quanto tempo faz, quanto tempo falta, eu sei que Ele está de pé, e a qualquer momento, aleluia, eu creio nisso aqui, que o seu povo será arrebatado. Eu creio nisso, que o povo do Senhor será arrebatado, e aqueles que morreram em Cristo também serão arrebatados. Glória a Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade, no nome santo de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada. Eu não gosto de atropelar a mensagem de ninguém, não, porque a mensagem do presbítero foi maravilhosa, mas ele falou algo que me chamou a atenção ali. O mestre está dormindo no barco, né? Tempestade chega, os discípulos estão agoniados, estão desesperados, e a Bíblia diz que tinha uma almofada para ele, presbítero. O que Jesus transmite para a gente é algo, são cada detalhes na Bíblia que às vezes a gente lê e não percebe. Irmão, quem já pescou aqui? A gente vai para as pescarias, a condição dos barcos, com todo respeito aos pescadores, ela é muito ruim para você ficar à vontade. É óbvio que você fica ali na parte do dia, ou então eles ficam à noite, para um trabalho, né? Mas para nós que nós não estamos acostumados, né? Principalmente quando se trata de peixe, já o cheiro já não é muito legal, você volta fedendo, né? E o barco não tem assim muito conforto. Alguns que tem né, o barqueiro, quando o barco é pequeno, tem lá um cantinho para ele dormir, mas é desconfortável. Quem está entendendo isso? O barco, geralmente os barcos, e principalmente na época de Jesus, que não tinha tanta tecnologia, são desconfortáveis. E Jesus está simplesmente dormindo, irmão, e a Bíblia diz que tinha uma almofada para ele. A coisa começa a ficar ruim, o barco, a tempestade chega, e você vai reparar que os discípulos vão começar a ficar agoniados, desesperados, e vão ter que acordar Jesus. E quando se fala de tempestade, irmãos, o negócio é estreito. É o barco revolto, é a onda batendo, entrando no barco. Eu quero que você entenda isso aqui. Eles já estão na tempestade. Eu acredito que a água já está entrando no barco e Jesus está dormindo, irmão. Quem está entendendo isso aqui? Qual é o grau da tempestade que você está passando hoje? Qual é o grau do problema que você está passando hoje? Jesus está no barco ou está fora do barco? Porque se ele está dentro do barco, fica calmo. Porque Jesus vai levantar, a primeira coisa que Jesus vai fazer é repreender o mar. Cala-te. Entenda que ele não diz para o mar para, ele não diz para o mar sossega, ele diz para o mar cala-te. Ou seja, para os discípulos era como se fosse uma voz dizendo: você vai afundar. Quem está entendendo, diga amém. Você vai afundar, você vai afundar, você vai afundar. E Deus está falando nessa noite: o meu filho Jesus está no barco, você não vai afundar. Quem entendeu isso? Ele manda o mar se calar. Ou seja, a mensagem que o mar estava mandando para os discípulos era uma mensagem de destruição, uma mensagem de perda, uma mensagem de cessar, de parou. Teu ministério não parou, a tua família não parou, a salvação não parou na tua vida, porque Jesus está no barco.
Então primeiro ele vai mandar o mar se calar. Aí depois ele vai dizer para os discípulos, né? Eu até anotei aqui, porque eu quero passar para a gente encerrar. Eu anotei aqui. Meu Deus. Depois Jesus vai dizer para ele, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Repita comigo, tímidos. Olha o significado de tímido. Que se revela embaraço diante das pessoas, acanhado. Aí o segundo diz, que tem temor, insegurança. Fala para o irmão que está do teu lado, não seja inseguro. Fala mais alto que ele não ouviu, não seja inseguro. Aqui ainda está dizendo, receoso, que revela fraqueza. Fala para o irmão que está do teu lado, não seja fraco. Ainda que você esteja fraco, não seja fraco. Paulo vai dizer, quando eu estou forte, e quando eu estou fraco. Então fala para o irmão, não seja fraco. Porque se tu está se sentindo fraco, você já sabe a quem recorrer. E a hora que você recorrer a ele, você vai deixar de ser fraco, você vai passar a ser forte. Ser forte não é porque você vai vencer. Ser forte não é porque você vai atropelar todo mundo. Ser forte é porque Jesus está na tua vida e você vai suportar tudo que vem contra você. Esse é o ser forte. Porque quando você olha para o ministério de Paulo, Paulo era forte não é porque ele era brabo. Paulo era forte porque ele suportava tudo que vinha contra ele. Naufrágio suportou, chibatada suportou, perseguição, pedrada suportou, prisão suportou. Quem está entendendo, diga amém. Aí pegam ele e falam, vamos cortar a cabeça dele. E ele está suportando. E cortaram a cabeça dele. E ele foi para a glória suportando. Porque é assim que nós vamos, para a glória suportando. Então o Senhor vai dizer para ele, não sejam tímidos. Né? Não sejam tímidos. Ainda não tendes fé? Jesus está dormindo, levanta, manda o mar se calar. E depois conversa com os discípulos. E Jesus vai para o outro lado, conforme o presbítero falou, e vai libertar um endemoniado gadareno. Repita comigo, autoridade. Isso não foi só privilégio de Jesus não, tá, irmão? Quem está entendendo, diga amém, por favor. É no nome de quem que tem cura? É no nome de quem que liberta? Então o que te aflige, irmão? Qual foi o problema que se virou contra você? É só tu virar. Irmão, em nome de Jesus, a gente tem que parar de trazer o problema e levar o problema para Deus. Aí Deus, vira para o problema e fala, ó o Deus que eu tenho. Fala para o problema, ó o Deus que eu tenho, ó o Deus que eu sirvo, ó o Deus a qual está me aconchegando, ó o Deus a qual está me levando para a salvação. Inverte isso. A gente tem a mania de falar, Senhor, eu não estou suportando isso, olha o problema que eu estou passando, e Deus está falando, ei, vira para o problema e fala que eu sou na tua vida. Falta autoridade na nossa vida. O problema está na família, dentro de casa, no casamento, falta autoridade. Estou com problema financeiro, estou com problema de saúde, falta autoridade. É no nome de quem? Vou repetir. É no nome de quem? É no nome de quem? Então vira para o problema e fala que Jesus é na tua vida, irmão. Quem quer o Jesus no barco? Quem quer Jesus no barco? E aí eu vou encerrar aqui. O presbítero falou de Abraão, falou dos discípulos. Que Deus não dá ordem, que Deus dá uma ordem, mas não diz para onde vai. E Jonas sabia para onde ia. O discípulo não sabia para onde ia e não sabia o que fazer. Jonas sabia para onde tinha que ir e sabia o que tinha que fazer. Vai apertar aqui que eu vou encerrar. Vai apertar aqui. Para de dizer não para Deus e para de correr daquilo que Deus está colocando na tua vida. Porque enquanto a tua vida está sendo direcionada por Deus e Deus está só mandando tu ir, vai caladinho e faz o que Deus vai te direcionar lá na frente. Agora, se Deus te der uma ordem específica, quem está entendendo, diga amém. Faça o que Deus está mandando. Porque Jonas tinha uma ordem específica. Vai para Nínive, prega para o povo. E ele foi para Tarso, local totalmente contrário. E eu vou encerrar aqui.
Enquanto você estiver fazendo o contrário que Deus está falando, pessoas que estão no barco que você entrou, vai estar passando por necessidade, por dificuldade, à beira da morte, por causa da sua desobediência. E o presbítero foi muito feliz aqui, porque a gente prega muito você ser obediente, porque tem gente que quer servir a Cristo, mas não quer ser obediente, e ele deixou muito claro aqui, não adianta só ser obediente, tem que ter fé, porque Jesus vai dizer, até quando vocês não vão ter fé? Anda comigo e não tem fé. Eu estou ensinando, que não o presbítero falou, eu estou ensinando, eu estou instruindo, está andando comigo. Se Jesus perguntou por que eles ainda não têm fé, é porque Jesus já achava que eles estavam no grau de ter fé, de acreditar naquilo que eles estão vivenciando. E coisas não acontecem na nossa vida porque a gente está andando com Cristo, mas não está absorvendo nada do que Ele está ensinando, não está absorvendo nada do que Ele está falando, não está sendo instruído por aquilo que Ele está nos instruindo. Por quê? Falta fé. E falta de fé leva a comodismo. Quem está entendendo, diga amém. Falta de fé leva a comodismo. E aquilo que é prometido na minha vida e na tua vida deixa de se cumprir. Por quê? Porque eu não estou acreditando, mas estou andando com Jesus. Vou te dar um exemplo rápido para mim encerrar. Quantos discípulos eram? Eram quantos? Quantos? E quantos foram até o final? Um não se perdeu? Andou 3 anos com Jesus e não aprendeu nada. Judas andou 3 anos com Jesus e não aprendeu nada. Eu vou fazer a mesma pergunta que o presbítero fez aqui. Que discípulo você é? Você é um discípulo que anda, obedece e tem fé? Ou você é um discípulo que só anda? Porque andar com Jesus não quer dizer que você vai para o céu, não, irmão. Porque os critérios de Jesus, eles são rigorosos. Jesus quer saber se você acredita nele. Porque o presbítero falou, a fé é pelo ouvir. E ouvir se eu não vivo palavra, eu não vou ter fé, não vou exercitar, e eu vou viver no comodismo. Amém, igreja? Vou orar por você não. Vou encerrar aqui. Encerrar aqui. Porque a mensagem foi direta hoje. Até quando vai andar com Cristo sem ter fé? E eu vou além. Está no barco já. Porque numa outra passagem, Jesus está fora do barco. Na outra passagem, Jesus manda eles irem na frente. E Jesus chega depois andando pelas águas. Mas aqui Jesus já está no barco. E se Jesus estava dormindo no barco, irmão, é porque ele entendia que o que ele ensinou para os discípulos, é o que o presbítero falou aqui, era só eles exercitar. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu já te ensinei, é só você exercitar. O presbítero falou aqui, jejum, tem alguma coisa dando um eco aí. Jejum, palavra e oração. Jesus já deu as ferramentas. Por que a gente não pratica? Aí quando as coisas apertam, a gente vai a Jesus. Não está acontecendo. E Jesus está falando, já te dei ferramenta um tempão, mas você não utiliza. Você não pratica as ferramentas que eu te dou. Pratica as ferramentas. Eu vou sempre falar aquilo. Sempre falo aqui aquilo que eu falo na minha mensagem. Não fique esperando Jesus fazer, porque ele já fez. Ele já ganhou na cruz. Ele já venceu. O diabo já é derrotado. Para de dar crédito para ele. Para de ficar dando espaço para ele. Ele já é derrotado, irmão. Sabe por que o diabo não tem poder na tua família? Porque Jesus já venceu na cruz. É só você ter fé que ele não vai mais tocar o dedo imundo dele lá. Ah, mas está desviado. Ah, mas está no lamaçal do pecado. Ah, mas está lá nas drogas. Ei, Jesus já falou, eu já ganhei na cruz. Ele vai sair de lá, é dependendo do teu joelho, é dependendo da tua oração. Ele vai sair do álcool, da droga, é quando você orar, é quando você intensificar, é quando você se voltar para mim. Porque eu já ganhei na cruz. E a gente vai perdendo tempo, E Jesus está falando, para de perder tempo. Põe a mão no seu coração que eu quero orar para encerrar. Tá, querido, em nome de Jesus, obrigado por essa mensagem na vida do teu servo, Senhor. Muito obrigado por essa palavra que mexeu conosco nessa noite, porque precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos acreditar que o Senhor já está conosco. Precisamos acreditar que para onde o Senhor nos leva, independente de não nos falar o motivo, que nós estamos seguros porque estamos indo com o Senhor.
que não tem tempestade certa, que não tem alvoroço certo, que não tem tribulação certa, porque o Senhor está conosco. Que o Senhor possa nos abençoar com essa mensagem, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa acender em nós a chama da fé, para que nós possamos acreditar em meio às tempestades, como foi dito aqui pelo teu servo, que elas são passageiras, elas vão passar, Senhor. Tempestades virão e passarão, situações adversas virão, como o ano de 2020 passou, mas em todo tempo nós sabemos que vamos chegar no nosso destino, no nosso propósito, porque o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, amém?